Ontem, o técnico Xabi Alonso se despediu oficialmente do Real Madrid e chocou muita gente com o anúncio repentino de sua saída do clube. O técnico, que chegou cercado de expectativas, vendido como o símbolo de uma nova era, simplesmente caiu. Em menos de um ano, o sonho virou pesadelo. Não foi só uma demissão comum, foi um terremoto interno que rachou o vestiário, dividiu jogadores e expôs problemas que estavam escondidos debaixo do tapete. Hoje você vai ver o motivo dessa demissão e que a mídia tá dizendo sobre essa saída do Xabi Alonso do Real Madrid. E no final, eu vou querer saber a sua opinião. O técnico Xabi Alonso foi embora do Real Madrid, e essa foi a notícia principal das manchetes. Alguns atletas mal conseguiam disfarçar o alívio, outros trocavam olhares silenciosos, aqueles que dizem tudo sem precisar falar uma palavra. Xabi Alonso chegou ao Real Madrid com status de salvador, depois de transformar o Bayer Leverkusen numa máquina quase imbatível. Invicta por meses, ele virou o nome perfeito para substituir Carlo Ancelotti. Ídolo como jogador, estudioso, moderno, carismático, parecia o casamento ideal. Mas o Bernabéu não perdoa, e a realidade foi muito mais dura do que qualquer PowerPoint tático. Fontes próximas à diretoria revelam que Florentino Pérez nunca esteve 100% convencido. Ele admirava o trabalho de Alonso na Alemanha, mas não sentia aquela confiança absoluta que costuma dar aos seus treinadores de longo prazo. E isso fez toda a diferença. Os primeiros sinais de crise apareceram cedo. Antes mesmo da temporada engrenar de verdade, os rumores já circulavam nos corredores do clube. A derrota na Supercopa da Espanha para o Barcelona, por 3-2, foi o empurrão final. Ali, Florentino perdeu a paciência, e não foi um tropeço isolado. No Mundial de Clubes, logo na estreia oficial de Xabi Alonso, o Real Madrid sofreu uma humilhação histórica, 4-0 para o PSG na semifinal. Um placar que ninguém esperava, muito menos de um time desse tamanho. Depois veio o Atlético de Madrid, aplicando 5-2 na La Liga, expondo fragilidades defensivas gritantes. E por fim, novamente o Barcelona, dominando a final da Supercopa, virando o jogo e levantando o troféu enquanto o Real assistia. Para Florentino Pérez, perder é ruim. Perder assim para rivais diretos é imperdoável, mas o problema maior não estava só no placar, estava dentro do vestiário. E aqui entra um nome que todo mundo já imaginava: Vinícius Júnior. A relação entre Xabi Alonso e Vini nunca foi simples. Houve atritos, discussões táticas, decisões que o brasileiro não aceitava bem. Em mais de uma partida, as câmeras flagraram o camisa 7 claramente insatisfeito com substituições e orientações à beira do campo. Fontes da ESPN afirmam que Vinícius chegou a desobedecer ordens táticas repetidas vezes, algo que minou a autoridade do treinador. Xabi tentava impor disciplina, mas não conseguia o controle total do elenco. E não era só Vini, o vestiário estava dividido. Um grupo comprava a metodologia de Alonso, treinos longos, análises intermináveis de vídeo, ajustes finos de posicionamento. Outro grupo achava tudo pesado demais, burocrático, distante da essência madridista. Quando você junta estrelas desse tamanho sem uma liderança absoluta, o barco começa a afundar. O episódio que simboliza tudo aconteceu após a derrota na Supercopa. Xabi Alonso sugeriu uma homenagem ao Barcelona, campeão do torneio. No vestiário, Kylian Mbappé fez um gesto claro de reprovação. Nada de homenagem, nada de aplauso. Ali ficou evidente: o técnico já não mandava mais. E tem mais. Talvez o maior erro de Xabi Alonso tenha sido justamente aquilo que ninguém esperava: a falta de identidade em campo. O treinador que encantou a Europa com um Leverkusen intenso, organizado e agressivo, simplesmente não conseguiu reproduzir isso no Real Madrid. O time parecia perdido, cheio de estrelas, mas sem alma coletiva. Quando Mbappé brilhava, o Real vencia. Quando ele sumia, o time desmoronava. Não havia um sistema que funcionasse por si só. Dependência total de lampejos individuais. A diretoria esperava pressão alta, transições rápidas, movimentação constante. O que viu foi um Real reativo, recuado, esperando que alguém resolvesse sozinho. A imagem do time se defendendo por longos minutos contra o Barcelona, na final da Supercopa, foi o golpe final. Aquilo não combina com o DNA do clube. Os números até enganam. 34 jogos, 24 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Aproveitamento acima de 70%, mas 0 títulos. Nenhum. E ainda vendo o Barcelona abrir 4 pontos na liderança da La Liga. Para o Real Madrid, isso é fracasso. No dia seguinte à derrota, veio o comunicado oficial. Frio, rápido, cirúrgico. Em comum acordo, o Real Madrid e Xabi Alonso decidiram encerrar sua etapa como treinador da equipe principal. Palavras bonitas, despedida elegante, mas a realidade é dura. A passagem acabou sem glórias. O substituto já estava pronto. Álvaro Arbeloa, ídolo do clube, ex-jogador, homem da casa, comandante do Castilla. Estreia marcada imediatamente, sem tempo para luto. No vestiário, o sentimento foi misto. Mas para alguns jogadores, e aqui, Vinícius Júnior entra de novo, houve alívio.
A tensão constante evaporou, o ambiente respirou, e dentro desse cenário turbulento, existe um capítulo pouco falado, mas extremamente importante, que ajuda a entender ainda mais por que o ciclo de Xabi Alonso desmoronou tão rápido no Real Madrid, relação dele com Endrick. Quando Endrick chegou ao clube, a expectativa era gigantesca, não só da torcida, mas da diretoria e da imprensa espanhola. O Real Madrid não via o brasileiro apenas como uma promessa distante, mas como um ativo imediato, alguém que precisava ser integrado, protegido e desenvolvido com muito cuidado. E foi aí que começaram os atritos silenciosos. Xabi Alonso sempre deixou claro, internamente, que não pretendia acelerar o processo de Endrick. Para o treinador, o brasileiro ainda precisava de tempo, adaptação física e, principalmente, entendimento tático do futebol europeu. O problema é que essa visão batia de frente com o planejamento do clube. Enquanto a diretoria via Endrick como uma peça de marketing, símbolo do futuro e até solução ofensiva em jogos específicos, Xabi enxergava um jogador ainda em construção. Isso fez com que o atacante tivesse minutagem muito abaixo do esperado, mesmo em partidas já resolvidas ou em momentos em que o time precisava de energia nova. Nos treinos, segundo relatos da imprensa espanhola, Endrick demonstrava intensidade, força física e personalidade. Chamava a atenção pela vontade, pela agressividade positiva e pela facilidade em finalizar. Ainda assim, as oportunidades não vinham. Esse cenário começou a gerar incômodo no entorno do jogador. Pessoas próximas ao staff de Endrick acreditavam que Xabi Alonso era excessivamente rígido, pouco flexível com jovens e que não conseguia se comunicar da melhor forma com atletas em processo de adaptação emocional. Em determinado momento da temporada, após mais um jogo em que Endrick ficou todo o tempo no banco, surgiram conversas nos bastidores de que o brasileiro estava frustrado, não por falta de paciência, mas por sentir que não havia uma conversa clara, um plano bem definido sobre quando e como ele seria utilizado. Xabi, por sua vez, defendia-se dizendo que estava protegendo o jogador. Em coletiva, chegou a afirmar que Endrick é especial, mas precisa crescer no ritmo certo. A frase, que parecia cuidadosa, não caiu bem internamente, porque soou como um freio em um momento em que o clube queria ver o garoto em campo. Esse desalinhamento ficou ainda mais evidente quando, em jogos decisivos, Xabi preferiu improvisações ofensivas ou insistir em atletas sem bom rendimento, deixando Endrick fora até mesmo do aquecimento final. Para muitos dentro do Real Madrid, aquilo foi interpretado como teimosia técnica. Jogadores experientes do elenco, segundo fontes do jornal Marca, chegaram a comentar nos bastidores que Endrick poderia ter sido uma válvula de escape em partidas travadas, justamente pela imprevisibilidade e força física que ele oferece. Mas essa visão nunca foi abraçada totalmente pelo treinador. E aqui entra um ponto crucial: a comparação com Vinícius Júnior. Enquanto Vini, anos atrás, recebeu paciência, sequência e confiança até explodir, Endrick vivia o oposto. Pouco espaço, cobrança silenciosa e nenhuma margem real para errar. Isso começou a incomodar parte do elenco, e principalmente a diretoria, que via um risco claro de desvalorização do ativo. Com a queda de Xabi Alonso, esse tema veio à tona com força total. A saída do treinador foi vista, por muitos dentro do clube, como uma oportunidade de resetar o ambiente para Endrick, dar mais liberdade, mais minutos e, acima de tudo, mais diálogo. E agora quero saber de você. O que você achou disso tudo? O Xabi Alonso mereceu isso? Comenta aqui embaixo, deixa o like se curtiu o vídeo e se inscreve para não perder nenhum conteúdo como esse. Até a próxima!